Meu nome é Felipe Lopes e sejam bem-vindos a mais um vídeo e, pois é, eu fiquei um bom tempo sem postar vídeos aqui, apesar de ter postado sim alguns shorts, inclusive muito obrigado a quem tá acompanhando os shorts, em especial os shorts do Wolverine, que eu não sei porquê, é difícil entender como é que o YouTube funciona, né? Mas ele realmente foi um estrondo comparado aos demais vídeos e shorts aqui do canal. Então muito obrigado mesmo, obrigado a quem tá acompanhando, quem tá assistindo os vídeos, mesmo os mais antigos. E hoje eu venho aqui para fazer meio que cumprir o contrato que eu fiz com vocês no começo do mês e depois disso não postei nada. Mas antes disso, vamos pro nosso Free Talk. Durante esse mês eu me vi numa situação de saturamento, principalmente no que diz respeito à gibisfera, os gibitubers, por assim dizer. Eu não sei se foi uma coisa que eu percebi ou que já estava me afetando, eu não sei como é que isso me surgiu. Mas eu notei que eu tava meio cansado de assistir vídeos. Procurava vídeos de canais e tal, unboxings, não conseguia gostar muito, não conseguia ter muita vontade de assistir. Apesar de que sim, assisti alguns, principalmente canais pequenos. E também reviews e principalmente esses vídeos que eles não são nem reviews, nem análise, nem unboxing, eu meio que me saturei. E eu percebi que muito disso estava atrelado com o fato de que dessa. Não sei como dizer isso, mas dessa pompa que se constrói ao redor do mundo dos quadrinhos. Essa quantidade grotesca de informações que a gente recebe e que acaba nem sempre agregando em algo. Então, meio que pensando nisso e percebendo isso, eu evitei algumas coisas. Por exemplo, eu não postei aqui no canal vídeos de unboxing nesse último mês. Comprei pouca coisa, na verdade, mas não postei. Comprei algumas coisas na Rica e comprei algumas coisas no Sebo Martins. Eu acho que foi só isso. Eu quase não fui em sebos esse mês. E também um pouco disso vocês vão perceber um pouco desse meu desânimo, entre aspas. Vão entender quando vocês assistirem o vídeo também que eu gravei sobre Fábulas, o João das Fábulas. Que eu gravei lá no começo do mês, faz tempo que eu gravei, e acabei nem editando ainda, então eu vou editar e era para ele sair provavelmente antes desse aqui, mas ele vai sair depois. Então entendam que cronologicamente esse vídeo vai vir, ele foi gravado depois do que vai vir por dia em diante. E além disso, eu também percebi que eu tava meio sem assunto, porque eu gravei aquele vídeo falando de todas as minhas leituras do mês e eu fui muito específico em muitas coisas ali. E acabou que eu não senti a necessidade de vir aqui falar com vocês novamente sobre um dado gibi, que eu já tinha feito a análise ali naquele resuminho, sabe? Então, para não me repetir, não ser aquela coisa de tipo, eu vou pegar um gibi, eu vou gravar um short, eu vou gravar um vídeo review, vou gravar um vídeo de unboxing, vou gravar um vídeo de pós-boxing, não sei o que, e o gibi aparece 15 vezes aqui no canal. Eu não gosto de ver isso em canais, eu não vou fazer no meu, né? Então eu acabei não trazendo, não me senti estimulado a trazer mais resenhas específicas daqueles materiais, até porque eu já tinha falado o que eu acho que eu tinha para falar. E acabei focando em ler. Mas isso não fez com que eu lesse muito mais, apesar de que durante esse mês eu descobri os audiolivros e acabei com essa. Meio que na empolgação da descoberta, acabei consumindo, ouvindo, lendo 3 audiolivros, os 3 livros da lenda de Huff Gunner. Eu ouvi ali através do Storytel. Foi uma experiência bem interessante pra mim, porque eu tinha muita dificuldade de encontrar podcasts, sabe? Que realmente me animassem de ouvir. E aí eu perdia mais tempo pesquisando do que ouvindo. Geralmente eu acabava nem ouvindo nenhum podcast, e só ia pesquisando, pesquisando. Ah, tá, deixa pra lá. E aí com os livros é um pouco diferente, porque tu achou o livro que tu quer, tu vai ficar preso nele ali por 30 horas. E como no meu trabalho eu tenho certa praticidade, eu consigo, por exemplo, eu não preciso ter um foco tão grande, eu consigo estar ouvindo uma coisa num fone de ouvido e fazendo outra, eu tive essa oportunidade de ler tantos livros durante o mês, então realmente foi uma experiência bem gratificante. Então o que que acontece? Eu fiz o mesmo relatório do ano passado, agora vamos entrar então no tópico do ano passado, não, do mês passado, onde eu analisei quais foram as minhas leituras e tal. Inclusive, deixa eu pegar do mês passado pra gente comparar.
Pronto, a primeira comparação que eu quero mostrar pra vocês é que esse é do mês passado e esse aqui é o desse mês. Tem até gráfico agora. Legal, né? Eu gosto muito dessas coisas de, tipo, criar uma tabela, criar gráficos, ver dados e tal. Eu gosto dessa análise de informações. Então, no mês passado, eu li ao todo 22 volumes de HQs num geral. Nesse mês eu li 17, que foi bem menos, né? Apesar de que no mês passado eu li muita coisa de 50 e poucas páginas, enquanto que nesse mês eu li bastante coisa com mais páginas. Então, no mês passado foram 1.274 páginas contra 1.912 neste mês de outubro. Eu tô falando neste mês, mas é no mês passado, na verdade, outro é mês retrasado, né? Eu tô falando do mês de outubro. Se é que cabe essa informação no valor que eu paguei por essas HQs que, levando em consideração aquelas que eu sabia o valor, que eu tinha uma noção para poder anotar, porque tem coisas que eu comprei há muito tempo, por exemplo, e na época eu não pretendia anotar valores, então eu não anotava. Mas levando em consideração aqueles que eu sabia o valor, no mês passado eu li ao todo R$ 142,90 de HQs, enquanto que neste mês de outubro eu li 183,87. Então a gente vê claramente que mais páginas, mais valor também envolvido. Dos HQs que eu li, 3 no mês de outubro agora, essa informação só tem no mês de outubro. 3 deles foram da editora Abril, uma da Alta Astral, 6 da editora Guará, 1 da Mitos e 6 da Panini. Então, Panini e Mitos, aliás, Panini e Guará ficam aí no topo. Eu vou falar agora para vocês de um por um, né? Vamos pegar. Eu tentei colocar mais ou menos na ordem que eu li, então a gente vai ter essa pequena noção do começo ao fim do mês. Esse primeiro aqui que eu vou mostrar para vocês, eu já fiz review dele, que é o João das Fábulas, que eu confesso para vocês que no que diz respeito a canais do YouTube em geral, é muito comum acontecer uma coisa assim, tipo, deixa eu pegar um HQ aleatório. Esse aqui é o Franklin Richards, filho de um gênio. Não faço ideia do que se trata. É a HQ aquela do cara aquele que fez aquilo lá, não sei o quê. E aí larga a HQ pro lado. E aí ficou aquela sensação. Quê? Tipo, tá aí. E o que eu não entendi. Não tô entendendo. Então, o João das Fábulas é isso. Tipo, a pessoa... Já vi em vários canais alguém comentar, porque é o João das Fábulas, porque tem personagem das Fábulas, não sei o que das Fábulas. E aí eu não ligava a obra o que ela era, porque é muito comum a gente ver esses unboxings, esses canais maiores, né, principalmente, pegar um monte de gibi ali, comentar sobre um, comentar sobre outro, porque eles têm esse conhecimento mais vasto, geralmente. E aí a gente fica meio a ver navio, sabe? E João das Fábulas foi um desses que eu não sabia do que se tratava, só ouvia falar. Então aqui tá o volume 3 e aqui o volume 4. Como eu disse, eu gravei uma resenha já dele, então não vou entrar em mais detalhes aqui. Nesse vídeo eu vou tentar ser um pouco mais moderado nas minhas resenhas. Vou falar mais sobre HQs que eu não pretendo gravar vídeos exclusivos, tá? E João das Fábulas, ele possui 4 volumes, mas vale destacar que ele não está contida toda a história. Apesar de ele ter se vendido como uma minissérie, ele não é exatamente uma série fechada. Mas João das Fábulas tem vários arcos ali e acaba que ele funciona como uma série fechada, mas não é. Ali vai até o volume 11 ou 12 e a série passa dos 50, se eu não estou enganado. Bora pro próximo então. Depois que eu li João das Fábulas, eu pensei, bom, agora eu vou pegar uma sequência de coisas para ler. Porque eu tava lendo uma sequência de uma minissérie. Então eu pensei, vou ler os Classic Illustrated, que é uma coleçãozinha que saiu pela Abril, que tem por objetivo, tá aqui a capa dele, ela tem por objetivo adaptar obras famosas da literatura. Esse aqui é o volume 1, custava 290 cruzeiros, como vocês podem ver. E ele foi publicado pela Abril, um acabamento luxuoso para a época. Eu acho que ele é do ano, eu não anoto o ano da publicação, mas ele é tipo de 91, 92. E ele tem uma arte que... A arte é boa, não posso dizer que ela é ruim. Mas a gente já vai falar qual é o problema dessa HQ. Deixa eu abrir mais uma página aqui. É uma arte boa. Uma pintura, né? E o que acontece? Essa HQ aqui foi... Sabe quando a gente tem um bloqueio criativo?
Então, essa HQ aqui foi meu bloqueio de leitura, porque ela é muito difícil de ler. Tem muito texto. Eu sinto que não houve uma intenção direta de adaptar de fato o livro, e sim uma intenção de trazer a experiência do livro para as páginas da HQ. Acontece que não funciona, porque a HQ ela tem mais engrenagens que um livro, dá pra dizer. É como se quisesse pegar aquela grande engrenagem que é o livro, que faz com que lá sei lá, o celeiro funcione, lá o, o catavento, não lembro como é o nome, o moinho. E querer transformar ela em várias pequenas engrenagens sem tirar aquela engrenagem grande. Tipo, ocupar aquele mesmo espaço, só que com aquela engrenagem grande e mais umas engrenagens. Não cabe. Então, o que foi feito ali foi basicamente isso. Vamos adaptar, mas sem perder a questão literária da coisa. E aí acaba que nós temos páginas com muito, mas muito texto. Eu vou dar um pequeno exemplo para vocês. São... Ó, essa aqui é a mais clara. Ó. Todos esses quadradinhos aqui são texto. E são linhas e linhas. E aí a gente fica um tempão em cada página. E são textos que eles não te conduzem de uma forma muito adequada, no meu ponto de vista. Fazendo com que a HQ seja muito demorada de ler. E que ela não case. 90% das vezes ali, o que a gente tá vendo no quadro não quer dizer nada se comparado com o que a gente está lendo. Então a HQ não conversa nem com ela mesma. A gente tem um texto com uma imagem atrás que eles esperam que representem tipo 8 páginas do livro, aquela pequena imagem. E aí ficou uma bagunça completa. A HQ é como se fosse um bom jogo cheio de bugs que nada funciona. Então ela me trancou, assim. Ela fez com que eu ficasse tipo 10 dias sem ler nada, só tentando terminar de ler ela, porque eu tinha por objetivo terminar ela antes de começar uma outra coisa. E, nossa, foi bem difícil, foi torturante ler ela. E eu realmente não aconselho pra ninguém. Apesar disso, eu ainda pretendo ler as outras HQs da coleção. Aquele meu plano inicial de ler todas as Classic Illustrated caiu por terra. Mas em breve eu leio mais alguma. Eu não tenho todas, se eu não me engano são 12 volumes. Mas eu tenho tipo uns 6, 7. Eu pretendo em seguida ler mais algum outro. Já estão separados, inclusive. Então tá, vamos para mais uma HQ que eu li. Que foi, na minha listinha não tá na ordem, que foi Spawn e Batman. São dois personagens que eu acho que eles têm muita coisa pra conversar entre eles. Mas, não sei, eu sinto que é necessário ter mais liberdade com esses dois personagens. A gente acaba vendo aqui um pouco do Batman questionando as atitudes do Spawn, porque o Spawn realmente ele não poupa inimigos, né? Então a gente vê um Batman questionando o Spawn meio que deixando o Batman assumir as rédeas da situação. Eles lutam contra robôs. E eu confesso sim que, no geral, é uma HQ bem esquecível, sabe? Apesar de que a arte realmente ficou muito boa, mesmo sendo feita pelo Todd McFarlane, que eu não arrasto muita asa pro lado dele. Mas a arte ficou bacana. Inclusive, ó, temos duas páginas duplas bem parecidas, ó. Essa aqui, e aí tem uma outra no meio do quadrinho, que é essa aqui. Isso aqui dava um pôster bonitão na parede. E é uma HQ, assim, que se for levar em consideração que eu paguei, deixa eu ver se eu anotei aqui. Eu paguei R$5. Até R$5 é ok. Não diria que é uma HQ que vale a pena a procura, assim. Tem HQs que a gente fica com vontade de ter na coleção pela importância dela. E essa aqui, ela tinha tudo para ser mais importante, visto que temos roteiro do Frank Miller e arte do Todd McFarlane, cada um assumindo seu personagem mais icônico. Se bem que o Frank Miller é meio difícil dizer que o Batman é mais icônico, porque nós temos também o Demolidor dele. Mas realmente é uma HQ que não chega a ser ruim, não chega a ser boa, fica naquela meia fase. E aí eu completei esse mês graças à Rica. Inclusive, deixa eu abrir um parênteses aqui. A Rica tá com umas promoções bem bacanas lá no site deles. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Tá rolando já as promoções do Black Friday deles. Então tem HQ lá por 90% de desconto. Claro que é mais difícil de encontrar coisas lá. Não é que não tenha, é mais difícil de achar lá dentro do site. Então,
separa uma horinha aí, olha com paciência que provavelmente vocês vão achar alguma coisa que tá faltando na coleção de vocês. Pega uma listinha do que vocês precisam. A pesquisa da Rica não é tão precisa, então vão com calma. Às vezes tem uma HQ que tem lá e vocês acham que não tem, mas pesquisa, insiste um pouquinho que vocês acham, geralmente. E outro detalhe é se vocês usam um aplicativo de celular, eu vi que ele atualizou hoje, mas eu não sei dizer se já está funcionando adequadamente. Quando as primeiras vezes que eu usei era praticamente impossível achar uma HQ específica. Então vão pelo site mesmo. Como pelo celular, põe no modo desktop ali que vocês conseguem achar coisas interessantes. Então, eu adquiri lá o segundo volume de Amálgama, porque eu queria completar a coleção, obviamente. E ele, confesso pra vocês assim, ele tá melhorzinho que os outros. Vai ver por isso que eu não achei ele. A primeira história nós temos aqui um Superman Capitão América enfrentando o Caveira Verde, que é um Lex Luthor Caveira Vermelha. E ele enfrenta ali robôs e tal. Apesar de que nesse volume aqui, nessa edição, nós temos artes bem melhores, como podem ver aqui o Doutor Mistério, desenhada pelo José Luiz Garcia Lopes, que é bem famoso no meio, né? Depois disso nós temos, deixa eu ver, uma mistura de Tempestade com Mulher Maravilha, que é quem dá a imagem aqui. E ela luta contra o Poseidon e tal. Não tem nada aqui demais, assim, que realmente signifique alguma coisa, que realmente represente algum nível de qualidade. Mas ela é, sim, bem acima dos outros volumes. Depois disso, eu pela primeira vez, li uma edição do Hellboy. Eu tenho esse O Verme Vencedor aqui, escrito pelo Mike Mignola, que é o criador do Hellboy. E confesso pra vocês que eu fiquei bem decepcionado, porque eu achei um tanto quanto sem substância a HQ. Ela meio que vai de nada a lugar nenhum. O que nós temos aqui é um grupo ali extremista tentando trazer à vida um verme gigante. O verme acaba sendo derrotado e aí, enfim, basicamente é isso. Existe como é que eu posso chamar? Uma tentativa, assim, de construir algo um pouquinho maior, mas não conseguiu me pegar. Talvez para alguém que tenha mais familiaridade com o personagem, a HQ consiga impactar um pouco mais. Outra coisa que eu confesso para vocês que eu tinha uma esperança maior era com relação à arte, que é boa em vários momentos, ela consegue atender bem ao que ela se propõe. Contudo, a gente tem um pequeno desleixo aqui na relação da nitidez. Tem muitas páginas que as coisas ficam confusas, principalmente aqui perto do final, onde eu confesso para vocês que eu tive dificuldade de compreender exatamente qual era o que estava acontecendo ali nas páginas. Essa escuridão. Claro que numa HQ dizer, era muito escuro num filme, tem aquele movimento e tal. A gente tem como reclamar mais de escuridão. Na HQ nem tanto, porque é uma imagem estática, mas ainda assim eu fiquei bem confuso, porque muitas coisas ali se tornam muito abstratas quando em escuridão quase absoluta. Mas eu não me arrependo de ter lido, foi uma HQ bem rápida de ler. Ela conseguiu me deixar curioso, porque essa é uma das histórias do Hellboy, que ela é fechadinha, assim, dá pra ler ela separada sem nenhum problema. Mas ela traz várias conversinhas, assim, vários pequenos chamariscos para outras coisas que já ocorreram com o personagem. Então tô bem curioso para conhecer um pouquinho mais. Contudo, eu acho que atualmente é um pouco inacessível o Hellboy. Eu acho que os valores praticados pelos HQs dele são meio acima da média, mesmo para uma média tão alta quanto a nossa. Então, realmente, por enquanto, eu não pretendo pegar mais nada dele. Talvez se eu encontrar em um sebo mais dessas versões encadernadas aqui, que são um pouquinho mais antigas, eu até pegue. Mas bora para os próximos, que agora nós temos duas sequências. A primeira delas é essa sequência aqui, que é do meu autor. Eu diria que meu autor favorito, eu sou meio fanboy, inclusive, que é Mangá Theater. Que eu não sei se pronuncia Theater. Teatro de mangás. E é curioso que essas aqui são obras soltas do Akira Toriyama.
não são obras somente de antes de Dragon Ball e Dr. Slump, assim como também não são somente obras que ele fez de forma muito desleixada. São obras, num geral, que ele publicou em meio a tudo isso. Pelo que eu entendi no Shonen Jump, por exemplo, tem uma competição lá para decidir quem é o mangaka mais famoso, mais querido do público. O vencedor ganha um monte de página para fazer uma história. Então o prêmio é trabalho. O japonês pensa meio diferente da gente, né? Provavelmente ele ganhou dinheiro também, mas ganha mais trabalho. E aí tem muitas dessas obras aqui, dessas premiações que ele ganhou, além, é claro, de várias outras histórias que ele foi soltando, acho que meio aleatório. A gente consegue ver muito de como o Akira Toriyama, como escritor, como autor, se construiu ao longo das primeiras histórias, e a gente vê as técnicas dele sendo aplicadas de forma um pouco mais sábias nas últimas histórias. Apesar de que, no fim das contas, eu acho que isso aqui resume bem Akira Toriyama a certo ponto que talvez resuma melhor do que Dragon Ball. Porque eu sinto que aqui ele não tá amarrado. Ele não tá preso a nada, ele tá fazendo algumas coisas simplesmente por pura diversão, ele tá sendo sincero consigo mesmo, coisa que em Dragon Ball chegou a certo ponto que ele não conseguia mais. Então, muito daquela parte cômica do Dragon Ball nós temos aqui, do clássico, né? Então, realmente é uma obra, assim, é um material muito mais de estudo ou para o fã do que propriamente uma história boa. O próprio Akira Toriyama destaca que as histórias são muito ruins. Algumas delas, né? Tem uma outra pérola. Aqui é o primeiro volume, lembrando que é uma coletânea, são várias histórias, não saberia dizer quantas. Aqui é o segundo volume. E o terceiro, a gente consegue ver várias referências, por exemplo, o cabelinho do Trunks, a espada e diversas outras. A Bulma aparece em 30 histórias aqui. Claro que não é a Bulma, né? Mas lembra bastante. A Mangá Teacher provavelmente eu vou trazer um vídeo um pouco mais amplo sobre. E por fim nós temos aqui Almanac Guará, esse box de meia temporada contendo os primeiros 6 volumes. O que é Almanac Guará? O Almanac Guará cai na mesma ideia que eu comentei com vocês sobre o João das Fábulas. O que é João das Fábulas? Eu não sabia. Tive que ler para entender um pouquinho mais. E o Almanac Guará, basicamente, ele é uma coletânea de histórias, todas elas brasileiras. Eu comprei essa versão que vem nesse box, que eu confesso para vocês que achei a qualidade do box bem a desejar. Claro que é um adereço, a gente não eu não posso reclamar disso, de eles terem tido essa iniciativa, mas realmente eu acho que não ter o box talvez não fosse fazer muita diferença, não. Talvez viesse tudo embaladinho assim ia dar meio que no mesmo. E cada edição aqui tem 3, 4, às vezes 5 histórias de autores brasileiros, artistas brasileiros que estão ou já com um certo nome e bagagem nas costas, ou que estão simplesmente começando, incluindo uma ou, em uma exceção aqui, 2 histórias completamente independentes de pessoas que criaram a história e mandaram para a editora Guará gostou, fez lá uma ediçãozinha e postou. Então nós temos aqui personagens como o Santo, que é um personagem tipicamente brasileiro, que inclusive tem muita questão cultural aqui, não só brasileira quanto africana, e ele meio que é um exorcista, assim, um guerreiro mágico e tal. Nós temos Ecos também, que é uma história num futuro distópico, meio cyberpunk, que eu achei bem legal, meio Mad Max, assim. Temos o Cidadão em Comum, que é literalmente um super-herói brasileiro, que inclusive vai ganhar a série de TV. Temos Segundo Tempo, que é uma historinha que eu comecei a ler meio sem intenções e acabei gostando bastante, que é uma historinha de futebol, e entre outras várias histórias aqui. Um dos detalhes que eu acho importante destacar, vai aparecer uma foto aqui em algum lugar, é que veio muito brinde aqui, muita coisinha, muito marca-página, adesivo, cartãozinho de membro, cartão postal, um porta-copo, veio muita coisa legal e a gente adora ganhar essas coisas, né? Eu gosto muito. Então nós temos aqui o volume 1, com o Santo aqui na capa, e o Zé, que é o... Eu não lembro como é que ele chama o Zé. O Zé é tipo uma entidade, assim. Aqui o volume 2, nós temos os personagens do Echo na capa. Não vou lembrar todos, tá? Volume 3, nós temos aqui o Cidadão em Comum na capa, o meu favorito de toda a HQ. O volume 4 com a Lume,
que começou muito bem, depois eu confesso que foi para um outro lado que não chega a ser ruim, mas que pro meu gosto acabou fugindo um pouco. Aqui nós temos o Tito, personagem incrível também, ele faz parte do Cidadão em Comum. E por fim nós temos o personagem sem nome, que é uma história que nós temos no meio da HQ que não tem textos. E foi isso que eu li, basicamente. Além disso, esse mês, como eu disse, ele foi bem produtivo. Eu li bastante HQ, deu 1.900 páginas, todas essas aqui. E também li livros. Eu concluí aqui... Opa, tô com o livro errado, mas é um exemplo. Eu concluí o segundo volume de The Witcher, esse aqui é o terceiro, não sei onde é que eu botei o segundo. Mas eu concluí o segundo. E eu li também Zona Livre, que é uma HQ aí, vencedora do HQ Mix, que saiu no Brasil com um bookplate. Vou deixar a foto aqui pra vocês também. Ele é um livrinho bem curto, eu li tipo em 2, 3 dias. Ele tem 97 páginas, 98 páginas. E vai sair um vídeo aqui no canal também, mas basicamente nós temos um mundo distópico bem na pegada de 1984. 1984. Eu olhei pro livro para pegar a referência. E inclusive tem os olhos aqui, né? Aquele personagem lá atrás que lembra o Grande Irmão. Então nós temos bem essa pegada. O nosso personagem acaba se envolvendo ali com um problema que leva ele a ser demitido da sua empresa. Ele era um entregador, tipo de um iFood da vida. E ele acaba participando ali de um complô para destituir uma grande corporação que... E aí tem todos os vários lances ali. E eu vou conversar com vocês mais no vídeo. Então é isso, esse vídeo foi dificílimo de gravar, porque o celular fica aquecendo, fica me dizendo que eu não posso continuar gravando, que eu tenho que esperar. Agora eu mexi ali bastante nele, eu acho que ele deu uma acalmada. E é isso, muito obrigado a todos que assistiram. Nesse vídeo, infelizmente, não temos nenhuma cartinha, mas não deixe de mandar a sua cartinha para a Cartinha Quântica. O e-mail tá aqui embaixo também na descrição. Vocês podem falar, por exemplo, de uma coisa que vocês compraram nesse mês. Podem me mandar a lista do que vocês leram esse mês. Olha só que legal, eu posso no final do vídeo aqui falar a lista de vocês também. Me mandem a lista do que vocês leram, me mandem aí alguma curiosidade que vocês encontraram no sebo, uma foto da coleção, qualquer coisa para que a gente possa compartilhar aqui com a galera. Então, muito obrigado a todos. Não deixe de deixar o like caso tenha gostado desse vídeo, se inscrever no canal para acompanhar mais coisas. E, é claro, um grande abraço e boa leitura a todos.